Graça e paz, bom dia a todos. Que a paz de Cristo reine no teu coração nessa manhã. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia. Eu quero ver com você aquilo que a palavra de Deus diz e juntos meditarmos numa breve palavra que se encontra em Lucas capítulo 24. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ver o que aconteceu aqui a partir do versículo 13. Só para contextualizar os irmãos, Jesus Cristo tinha acabado de ser crucificado. Aqui vai relatar a sua morte, vai relatar o sepultamento de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E quando ele ressurgiu no primeiro dia da semana, se você vê no capítulo 24, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo mais de Jesus Cristo ali, porque Jesus Cristo foi ressuscitado para a glória de Deus Pai. E se você continuar a história, naquele mesmo dia, no versículo 13 do capítulo 24 diz assim, naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Então 2 discípulos estão rumo ao caminho de Emaús. Emaús era um povoado vizinho de Jerusalém, onde tinha uma distância mais ou menos de 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, esses 2 discípulos estavam conversando a respeito do que tinha acontecido. Ou seja, eles estavam de uma certa forma com medo dos judeus, porque tinham crucificado o mestre, tinham matado o mestre. E eles estavam discutindo a respeito do que tinha acontecido, né? E era uma surpresa para eles, porque na cabeça do judeu, Jesus Cristo iria libertá-los da opressão de Roma. E deu ao acaso que Jesus Cristo morreu. E talvez estavam sem esperança, talvez estavam sem expectativa alguma, e agora o que vamos fazer? E olha que interessante, no caminho o que acontece? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, olha que interessante. Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Só que no versículo 16 assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, tinha um véu sobre os olhos deles. Tinha algo que o cobria para não ver Jesus. E Jesus vai puxar assunto e vai dizer assim, eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase acabando.
Então ele entrou para ficar com eles. Então a gente vê aqui todo esse desenrolar dessa história. Jesus Cristo ali indagando e questionando eles a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém. E estava explicando para eles tudo aquilo que as Escrituras diziam sobre a sua morte e sua ressurreição. E de uma certa forma, irmãos, eu creio que quando Jesus estava falando, o coração deles ardia, porque até um dado momento os seus olhos estavam fechados para não ver o Mestre. A Bíblia vai falar que os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los, mas conforme Jesus foi se revelando a ele ao caminhar do trajeto, os seus olhos foram abertos. E já era tarde, já estava findando o dia, e eles convidam Jesus para ficar com eles aquela noite. E olha o verso 30, diz assim, ó, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntando-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Então, quando Jesus está à mesa, quando Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos e reconheceram verdadeiramente este é o Filho de Deus. E eles se perguntaram ao outro, quando Jesus estava falando, o coração deles estava queimando quando Jesus Cristo estava expondo as Escrituras. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que muitas das vezes estamos caminhando, estamos vivendo a nossa vida e Jesus Cristo está sempre ali conosco, seja em qualquer circunstância. Como desses discípulos, talvez com medo, entristecidos pela situação que tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus estava ali. Jesus estava se revelando àqueles homens, como hoje. Hoje temos a nossa vida terrena, passamos por várias situações ao longo do dia, ao longo dos anos, e o Senhor sempre está ali. E muitas das vezes estamos impedidos de enxergá-lo, porque parece que os nossos olhos estão impedidos de vê-lo. Mas conforme vamos caminhando e vamos conhecendo a Escritura, o nosso coração vai queimando cada vez mais para conhecer a glória de Deus e conhecer o seu Filho. E já era noite, já era tarde, e os discípulos convidam Jesus para entrar na sua casa, trazendo para uma realidade nossa. Como é bom nós convidarmos Jesus para entrar no nosso coração, para ficar conosco, para fazer habitação dentro de nós. Jesus, Tu és bem-vindo na minha casa, no meu lar. E quando Jesus entra e senta à mesa com eles para partir o pão, para ter um momento de comunhão, os seus olhos se abrem, porque Jesus Cristo diz na sua palavra que entraria na nossa casa, ele vai fazer morada, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e atender, ele vai entrar, vai cear contigo, vai estar com você. Então, hoje nos dá um convite, nós aprendemos muito com essa história, com esses discípulos ao rumo de Emaús, de como Jesus está interessado em cear conosco, estar conosco.
E quando Jesus se revela a nós, nosso coração vai queimando, vai ardendo em chamas. E da mesma forma, quando eles receberam essa notícia, eles se levantaram imediatamente e foram a Jerusalém ao encontro dos 12 discípulos que estavam todos reunidos ali. E eles realmente confirmam verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. E tudo isso que vocês estão falando é verdade. Então, todo o povo foi impactado por essa mensagem. E como Jesus foi reconhecido por eles quando Jesus partiu o pão. E essa notícia não parou até eles. Então eu e você temos este grande privilégio de os nossos olhos estarem abertos para ver verdadeiramente o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu está sobre nós. Graças a Deus por nós entendermos esta palavra e reconhecermos que verdadeiramente necessitamos nos alimentar do verdadeiro pão que desceu do céu e morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Meu irmão, que nesse dia possamos caminhar com Jesus e quando Ele se revelar a nós, o nosso coração queimar pelo conhecimento, por revelação de quem Ele é, nós possamos ser gratos a Ele porque Ele está chamando, Ele está convocando cada um de nós. Que Deus abençoe você nesse dia. Eu quero orar com você a respeito dessa palavra. Que o Espírito Santo possa ser o teu maior guia nesse dia. Que o teu final de semana seja muito, mas muito abençoado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo, rendemos graças a Ti por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E como esses 2 discípulos estavam rumo a Emaús, Pai. E no caminho o Senhor se aproxima deles e começa a se revelar a eles. Apesar os olhos deles estarem fechados, Senhor. Mas à medida que o Senhor foi se mostrando a eles, foi se revelando a eles, as escamas dos seus olhos caíram e eles puderam reconhecer verdadeiramente que o Senhor era o Mestre. E eles queimavam o seu coração por amor a Ti, Pai. Dessa mesma forma, nós pedimos que o Senhor se revele cada dia mais sobre a nossa vida. Que nós possamos Te conhecer verdadeiramente, Pai, e crer nesta obra consumada na cruz do Calvário. Crermos verdadeiramente na Tua morte e na Tua ressurreição, que o Senhor está no meio de nós, Pai. Nos ajuda a compreender através do Teu Espírito, Senhor, o quanto o Senhor é bom e misericordioso e quanto o Senhor se agrada em se mostrar aos homens, Pai. Estamos aqui como pequenos seres mortais diante da Tua gloriosa presença, Pai, a qual não somos dignos de nos achegar diante de Ti. Mas pela morte e ressurreição do nosso Mestre, pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo, pela morte do Senhor nós nos adentramos diante da Tua presença sendo gratos a Ti, pela revelação da Tua palavra, pelo conhecimento do Senhor, pela sabedoria do Senhor, pois Tu és o poder de Deus, Pai. Tu és a sabedoria de Deus, Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, interceda por nós nesse final de semana, nos ajuda a termos clareza, Pai, das Tuas Escrituras, daquilo que o Senhor deixou para o Seu povo. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa e nos dê, Pai, essa capacidade de ouvirmos a Tua voz. Que Teu Espírito fale conosco em nome de Jesus Cristo. Assim eu Te agradeço por tudo. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus e que o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo esteja com você nesse dia e você possa desempenhar um bom testemunho em nome de Jesus Cristo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta e ama as Escrituras assim como eu, curta e compartilhe este vídeo com o máximo número de pessoas. E amanhã prosseguiremos nesta história
E Jesus Cristo vai aparecer aos seus discípulos mais uma vez e dar as últimas instruções para eles. Olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Glória a Deus por essa mensagem em nome de Jesus.